Nesta videoaula, irei trazer um maravilhoso vídeo fantástico do canal Verdades Ocultas da Bíblia, onde o dono do canal faz um desafio aos cristãos. Se eles trouxessem um versículo do Antigo Testamento mostrando, afirmando literalmente, uma passagem de que diz que o Jesus é o Messias enviado pelo Deus de Israel, ou que, ao menos, ele esteja citado no Antigo Testamento. Porque o próprio Antigo Testamento diz e afirma literalmente que só existe um único Deus, além dele não existe outro Deus, que é o Deus de Israel. Então, por que os cristãos têm o Jesus como um Deus? Porque o próprio Antigo Testamento afirma que só existe um único Deus, que é o Deus de Israel, não é Jesus. Nessa perspectiva, o Deus do cristianismo é o Jesus, não é o Deus de Israel. Mas o cristão quer, por fim da conta, que o Deus de Israel também seja o Deus deles. Nessa perspectiva, aí temos um politeísmo. Lembrando que o judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo. São religiões totalmente distintas uma da outra. Neste contexto, os cristãos estão completamente errados. Na verdade, o cristianismo é uma espécie de politeísmo, porque adoram vários deuses ou divindades, como a Trindade, os santos católicos e imagem, e por aí se vai. Porque para o judaísmo e para o islamismo só existe um único Deus. Para o judaísmo, o Deus de Israel, e para o islamismo, o Deus Alá, que é o mesmo Deus de Israel. Diferentemente do cristianismo, que cultuam várias divindades. Nesta perspectiva, o judaísmo está certíssimo, porque dentro dos seus livros religiosos não existe um Messias chamado Jesus, que é o Filho do Deus de Israel. Na verdade, os cristãos não conhecem nem a sua própria religião. Aí querem vir falar de cristianismo para nós. Aí é complicado. Na verdade, o cristianismo é uma coxa de retalho. Recebeu influências religiosas de várias outras religiões. O cristianismo foi criado à base do sincretismo religioso. Depois farei um vídeo do sincretismo religioso cristão. Por hoje só, e fique agora com o maravilhoso vídeo a seguir. Olá, meus ilustríssimos amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que todos estejam bem. A nossa videoaula de hoje, ela traz um tema polêmico para os cristãos. Recentemente eu lancei um desafio bíblico valendo R$5.000 no Pix, que se alguém me mostrasse um versículo no Antigo Testamento que de maneira literal falasse que Yahweh, ele tem um filho, que Javé tem um filho, e que ele viria ao mundo, que iria morrer e depois ressuscitar ao terceiro dia, se a pessoa encontrasse um versículo que literalmente falasse isso, eu pagaria R$5.000 no Pix. Nós tivemos algumas surpresas. A primeira surpresa, que foi muito engraçado, é que eu tive que explicar para alguns irmãos crentes o que era o significado da palavra literal, porque as pessoas vieram com diversos versículos que, na verdade, a partir deles se faz uma interpretação alegórica, metafórica,
simbólica e que até mesmo dentro do próprio contexto histórico, exegético, gramatical, o texto não estava falando de um filho de Yahvé, Messias, que viria ao mundo encarnar, que morreria e que depois ressuscitaria ao terceiro dia. O que também me chamou a atenção é que alguns destes irmãos crentes, eles não conheciam o versículo que deu origem ao desafio, o versículo do Novo Testamento, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 45 ao versículo 47. E eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, de acordo com o próprio Evangelho, assim está escrito. Jesus está ali explicando as Escrituras para que os seus discípulos pudessem a compreender. Jesus, nesse contexto, ele está ressuscitado, com toda a glória, com o corpo já, transformado, tendo toda a autoridade, tendo todo o poder. E aí fica a pergunta: a qual escritura ele está se referindo? Porque ele afirma de maneira direta: está escrito. E o que é mais interessante ainda é que no Antigo Testamento, que é onde fizemos a proposta de pesquisa, vai nos dizer que não há outro Deus além de Yahvé, e que a salvação está apenas em Yahvé. Lembrando que o Antigo Testamento não fala de um filho de Yahvé. Bom, nos apócrifos, aí sim, nós encontraremos diversos textos que legitimam a questão de Javé ter um filho, deste filho ser o Messias, ser o filho do homem e diversas outras ações que ele vai realizar. Entretanto, no Antigo Testamento, não. O que nós vemos é justamente versículos que vão ao oposto dessa lógica que impera no cristianismo. Jesus, filho de Javé, filho de Deus. Eu vou ler alguns versículos para vocês. Isaías capítulo 45, verso 5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Isaías capítulo 46, verso 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, porque eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Isaías 43, 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. É interessante nós percebermos que encontramos até paralelos destes versículos no Novo Testamento. O Novo Testamento se utiliza desta linguagem para legitimar a divindade de Jesus e legitimar o seu status como filho de Deus. Isso é óbvio. O próprio Novo Testamento faz apropriação destas literaturas e faz alegorias também de diversos textos do Antigo Testamento para apontar que Jesus é o cumprimento das Escrituras. Mas, curiosamente, volto a dizer, você não encontrará um versículo que fale disso de maneira literal. E o mais assustador é que nenhum cristão se questiona acerca disso. Bom, se Jesus está dizendo que tudo isso iria acontecer com ele, conforme diz a Escritura, ou minimamente há um escriba, um evangelista, por trás da narrativa, fazendo a afirmação:
conforme diz a Escritura. E eu não encontro no Antigo Testamento, no mínimo, duas perguntas eu tenho que fazer. Primeira pergunta: o que é Escritura para o autor do Novo Testamento? O que para ele é Escritura? Bom, certamente não é o cânon bíblico que eu tenho em mãos. Porque aqui no Verdades Ocultas da Bíblia, eu já dei outro exemplo, como um que está no Evangelho de João, que o Jesus irá afirmar que aquele que cresce nele, rios de água viva correriam de dentro de si, conforme diz a Escritura. E eu fui na exata Escritura que faz esta menção: um pergaminho dos manuscritos do Mar Morto. Naquele pergaminho, sim, fala abertamente que aquele que cresce no Messias, dentro de si correriam rios de água viva, aquele que aceitasse a sabedoria do Messias. Ou seja, não estava no Antigo Testamento, estava em um pergaminho, em um manuscrito do Mar Morto. E para o escritor do Evangelho de João, aquilo então era uma escritura, não o cânone judaico, não o cânone do Novo Testamento, mas sim um texto que ao seu tempo estava dentro de uma tradição religiosa. E é a mesma coisa quando se trata do texto da crucificação. É a mesma coisa quando afirmo que não está no Antigo Testamento. Onde está, então? Esta é a segunda pergunta que nós deveríamos fazer. Primeiro, o que é a Escritura? E a segunda pergunta: onde está este texto? Se eu não encontro no Antigo Testamento, onde irei encontrá-lo? E será que se eu encontrá-lo fora do que me foi doutrinado a pesquisar pelo sistema religioso, mesmo assim eu estarei convencido? Eu costumo dizer uma frase que choca a muitos: o cristianismo é um dos maiores embustes da história, porque faz com que pessoas olhem para lugares errados, procurando coisas que ali não estão. E aí surge todo tipo de invencionice e surge uma religião que é algo inexplicável do ponto de vista da falta de coerência e lógica. Se o seu próprio Messias está citando textos apócrifos, está citando pseudepígrafes, está citando textos da literatura daquele mundo antigo, como autoridade, como algo inspirado, como algo que revela a verdade acerca de si mesmo, como pode os homens que vêm após esse mestre decidirem acima dele o que é inspirado ou não, o que é sagrado ou não? Esse meu desafio é a prova que a maioria dos cristãos segue apenas por seguir. É uma questão do efeito manada, sem pensamento crítico, sem investigação, sem lógica, sem coerência, sem fazer as perguntas de forma básica. Obviamente que ninguém vai vencer este desafio, porque isto não existe no Antigo Testamento. Ninguém vai levar esse Pix, que com certeza ajudaria muito. Alguns amigos até disseram que eu jamais faria esse desafio se eu não tivesse certeza absoluta que não há nenhum versículo no Antigo Testamento. E eles estão certos. Obviamente, eu não faria esse desafio se já não tivesse pesquisado o tema a fundo. Mas e aí? Entendeu a questão? Como que podem dizer que acreditam em um Deus, em um Messias, Filho de Deus, que profetiza, que cumpre o Antigo Testamento, quando o Antigo Testamento não fala dele? Tudo que temos no Antigo Testamento, que supostamente aponta para o Cristo, é fruto de alegorias, metáforas, vulgo midrash, e não de textos claros com algo literal que aponte diretamente para essa direção. E sabe o que é o mais interessante? Eu não estou falando nenhuma novidade. Diversos líderes religiosos
padres e pastores sabem disso, mas mentem descaradamente. Mentem assim, ó, inventam, fazem o dito malabarismo, porque mesmo após acordar e despertar para essa realidade, não tem coragem de falar isso abertamente para o povo. Mas eu falo, Jesus, ele cumpre muitas profecias de maneira literal, conforme estão nos apócrifos. Toda vez que você olha para o Antigo Testamento, você está vendo midrash, alegorias, metáforas, simbolismo, cumpriu de maneira simbólica. Mas quando você vai para os apócrifos, para os manuscritos do Mar Morto e outros textos da tradição judaica, é ali que está, de maneira literal, situações expressas que o Novo Testamento vai estar afirmando, conforme diz a Escritura, ou que Jesus cumpriu. Agora, um líder religioso, para falar isso abertamente, tem que ter muita coragem. Aliás, eu já falo isso há muito tempo, demonstrando, pegando, abrindo os textos e traçando os paralelos, demonstrando isso abertamente. Um amplo sinal é isto da minha honestidade intelectual. Eu não tenho medo da verdade. Muito pelo contrário, é necessário que ensine, que diga abertamente a todos a verdade.